daquela noite, né? Muita gente acha que foi ali que a gente começou a relação com o Rubens. Na verdade, não, né? Já tinha um ano. Quando o Rui Costa veio para o Atlético, eu já tinha me acertado exatamente com eles. Nós já estávamos começando a fazer ali um trabalho, ainda de forma mais modesta, mas já estava sendo feito. Tanto que o Rui veio, na época, numa conversa que nós tivemos, e eu particularmente nem conhecia o Rui. Esse nome foi colocado na mesa como sendo um bom nome, e aí a gente chamou para fazer. Né? Conversei com dois pretendentes ao cargo. Um era o Rui e o outro era do Botafogo, me falta o nome dele aqui agora, depois ele foi para o Palmeiras, para o lugar do Matos, inclusive. E aí, eu na conversa lá com o Rui, ficou acertado que era ele e tal, e no primeiro ano, então, dessa nossa parceria, né, que foi Anderson mais modesta, Anderson Barros, exatamente. Então, minha memória aqui. Exato. Impressionante. Google Memory. Aí, então ali, nesse primeiro ano, já estava, né? Então não foi ali que vieram os 4S, já estavam ali, já de alguma maneira atuando, não com tanta intensidade, mas já estavam. No final do ano, nós iniciamos uma conversa com o Sampaoli, inclusive o Rubens mandou buscá-lo para uma reunião aqui, enquanto isso eu estava em São Paulo para conversar com o Dudamel. Eram as duas possibilidades. O Sampaoli fez um pedido muito alto, era um absurdo, não tínhamos condição de honrar. Porque ele não pede só o salário dele da equipe. O conjunto dele vem com tantos milhões de investimento. Não, eu quero isso e mais 40 milhões de euros. Depois muda também, né, no meio do caminho. E aí, mudar de ideia. Aí se assusta a gente que é normal, né? Se assustou o Rubens, imagina a gente que é normal. Aí eu não veio, e na época eu estava lá conversando fui eu e o Lázaro lá conversar com o Dudamel. Ele era um treinador que tinha uma narrativa, um histórico interessante, né? Porque ele trabalhou com categorias de base da seleção venezuelana e foram muito bem. E a própria seleção principal estava indo muito bem. Você tinha lá o Savarino, né? Tava lá o Otero, também aquele do Santos, aquele o Rondon lá, também da Europa, joga na Inglaterra. O Soteldo, né? Soteldo. Então, ele tinha um histórico muito interessante, né? Foi um treinador de seleção que não tradicional na América Latina, né? E que estava indo muito bem, né? E aí quando ele chegou aqui, é a tal história, né? Um presidente, ele não se vale só da conversa que ele tem com o treinador. Havia uma série de análises anteriores para que a gente pudesse estar lá sentando com ele. Eu já vou para arrematar o assunto, mas já havia toda uma análise do trabalho feita pela diretoria de futebol, enfim, né? Não é uma coisa, não é um presidente que fala, eu gosto do fulano, vou lá e tal, não, né? Então, não foi. E aí, quando ele chegou aqui, ele parece que sem o traquejo de trabalhar com clubes, talvez por isso, né? Só trabalhando com selecionado venezuelano, ele não se adaptou, porque ele começou a impor regras aqui muito rígidas aí para o jogador. Né? Pô, não dá, né? O jogador não pode ir tomar café de chinelo, o jogador tem que chegar lá, dar uma aviões, todo mundo tem que chegar lá, igual quartel. E aí a comissão técnica tem que esperar o jogador ir lá servir, para depois ir lá servir. E aí isso e mais outras coisas tidas como de disciplinadoras no dia a dia, dos treinamentos. Né? Uma picuinhazinha. Que aí os jogadores começam também a criar antipatia do camarada, né? Então, assim. Começa a fazer. Aí você vai falar assim: o jogador está de má vontade e tal. Não, olha, dizer que o jogador está de má vontade, não tá, mas de boa vontade não estava, não, né? Porque o time do Atlético, normalmente, normal, ele chega ali num time daquele lá, vai lá, atropela de 3, 4, vai embora e acabou, né? E aí você vê um jogo daquele, você fala, pô. Né? Que é isso aqui? Porque vários jogadores do time que ganhou o Campeonato Brasileiro, que ganhou a Copa do Brasil, estavam lá, hein? Vários, né? Vários. Então, a gente não pode dizer que aquilo ali foi tal jogo. Que é isso? Alan foi o Jair que estava lá, né? O Savarino estava lá, o Guga estava lá, né? O Arana estava lá. Então, você vê que, né, uma boa parte do time titular do Atlético já estava, que ganhou o Campeonato Brasileiro, já estava lá.
né? O Hever, né? Então, quer dizer, a situação era muito isso aí. E, bom, aí voltou a cena a conversa com o Sampaoli. Ele veio já com outros números, porque, lembre-se, ele naquela primeira conversa, ele reduziu. Ele pensava em Flamengo, ele pensava em Palmeiras, só que o Flamengo contratou, não sei se manteve o Jorge Jesus, o Palmeiras também não quis ele, e aí ele ficou meio sem mercado ali e tal, não sei o quê, acabou se acertando com o Atlético. Foi isso que aconteceu. Mas ele deu uma reduziu, claro, reduziu significativamente. Continuou. Depois aumentou na hora de pedir jogador. Tava naquele time lá, o Guga, Igor Rabelo, Arana, Jair, Alan, Otero, Natan, Johan. Tudo campeão brasileiro. Pois é. Para você ver. Então, quer dizer, não era nem tanta culpa assim, né? E naquele jogo, quem era o diretor de futebol que tinha contratado esses jogadores aí era o Rui Costa. Não era ainda o Alexandre Matos, né? Depois dessa tragédia aí, aí é que saiu essa comissão técnica, né? O Rui também não continuou. E aí trouxemos o Matos e trouxemos o Sampaoli e fizemos outras contratações indicadas pelo Sampaoli. Mas aí o Sampaoli ainda estava na mesma pedida anterior? Não, ele abaixou. Porque, por isso que eu estava falando, quando ele conversou conosco em dezembro, ele também estava mirando ou ir para o Flamengo ou ir para o Palmeiras. E isso não aconteceu. Estava inflacionado. Né? Aí ele perdeu já aí um pouquinho, né, desse... Ele achou assim, falou, bom, eu tô com o meu passe valorizado aqui, eu vou, né, dar uma leiloada, né? Vou dar uma leiloada. O poder de negociação dele caiu, porque ele perdeu a possibilidade de ficar no Flamengo, no Palmeiras, e o Atlético montando um time muito bom, oferecendo para ele, através de investidores de peso, que obviamente ele se informou, e os caras prometendo para ele que iriam fazer os aportes, falou, que time que vai fazer isso aqui no Brasil, não ser o Flamengo ou o Palmeiras? Só o Atlético mesmo que tem esses investidores chegando aí agora. E aí ele viu nisso um projeto que poderia virar, como de fato virou. Eu acho que a gente tem muita coisa a agradecer ao Sampaoli aí. Claro. Então me fala sobre como é trabalhar com Jorge Sampaoli, você acha? Olha, eu particularmente tive uma relação muito tranquila com ele, tá? Porque é outra história. Se você tem uma mulher brava em casa, fala pouco com ela. Você não fica lá, você não tava lá recebendo, o cara gritando na sua orelha. Não é assim? Quer dizer, você só entra em casa, sim senhora, vai embora, trabalha, volta, sim senhora. Fala pouco que dá menos problema. É a mesma coisa com ele também, falava pouco. Mas ele te procurava muito para essas questões de... Porque sempre saía na imprensa, Jorge Sampaoli tá pedindo mais jogador, Jorge Sampaoli tá pedindo mais... Como que ficava a sua cabeça com aquilo ali? E o trato difícil também no dia a dia, né? Que falavam que ele falava só com a comissão técnica dele, ele não se envolvia no ambiente de um modo geral, assim. Aquela camaradagem. Não, realmente eram mais secos, assim, eles tinham lá a patota deles e ponto, acabou. Realmente não tinha muita resenha com ninguém. Até o Domênico lá, que era da diretoria de comunicação, tinha dificuldade de conversar com ele. Era uma coisa assim, bem, sabe, assim, protocolar, né? Então tinha isso. Agora, o caso é o seguinte: quando nós sentamos com o Sampaoli, nós sentamos também, né, com o Rubens, com o Rafael, com o Renato, né? E ali eu falei, os caras do dinheiro são esses aí, Você vai ter que conversar com eles e com o Matos. Então, quando o Matos vinha me perguntar, sério, o São Paulo está pedindo jogador tal, custa tantos milhões. Eu falei, tem que falar lá com os homens lá, né? Tem que falar com os 4R lá. Aí, tal, e ele, de vez em quando, ligava para eles também e tal, conversava. Ele falava com todos nós, tá? Ele falava com todos nós. Mas, assim, ele cobrava muito ali do Matos, né? Acho que ele conversava muito também com o Renato e com o Rafael.